eu achava o seguinte: no primeiro momento, eu achava que o adversário mais difícil, como a Emília comentou, seria o Al-Ittihad, pelo fato de ter Benzema, de ter Kanté, de ter Fabinho, de ter Romarinho, que lá joga uma barbaridade, e ser dirigido pelo Marcelo Galhardo, que é um técnico que é objeto de desejo de 90% dos clubes brasileiros. Então, me parecia isso, mas depois de eu ver o jogo, foi um domínio tão tranquilo e tão absoluto do Al-Ali que eu já acho ao contrário agora. Eu acho que agora o Fluminense vai enfrentar um adversário perigoso por ser um time muito bem armado. E 10, 11, 12 vezes campeões lá da Champions africana, né? Por isso mesmo, está sempre no Mundial. O Al-Ali enfrentou o Palmeiras e o Flamengo. Li isso agora há pouco no texto do Júlio Gomes, ótimo texto do Júlio Gomes, que diz que o Al-Ali é o Real Madrid da África. Ele ganhou do Palmeiras na disputa do terceiro lugar, nos pênaltis, o Casagrande já tinha feito uma referência a isso no início, e perdeu do Flamengo na disputa do terceiro lugar por 4-2. Num jogo até com um placar meio mentiroso. O Al-Ali dominou a maior parte do tempo, mas o Flamengo foi mais efetivo quando atacou e conseguiu vencer por 4-2. Então ele ainda tem mais esse perigo para o Fluminense. Ele é um time acostumado a jogar o Mundial. Ele não é um time deslumbrado que vai chegar lá para jogar o Mundial e vai tremer. Não. Ele vai jogar como tem jogado todos os últimos anos. Eu acho que o Fluminense é melhor, eu acho que o Fluminense é favorito, mas sim, eu fiquei convencido depois de ver o jogo que para o Fluminense teria sido melhor que o Al-Ittihad tivesse passado, porque um punhado de bons jogadores, mas não tem a menor cara de time. Aliás, no Sauditão, o Al-Ittihad está em sétimo lugar, se eu não me engano. Ó, Sauditão, que diga de passagem, é liderado com folga pelo time do Jorge Jesus. Do Jorge Jesus. Está com 40 estão com 28 pontos na quinta posição. O líder é o Al Hilal com 47 pontos, o time do Jorge Jesus. Aqui, Mili, manda uma mensagem aqui o Renan Magnabosco. Ele fala assim: o Al-Ali é favorito contra o Flu. O Diniz tem dificuldade contra time que joga no contra-ataque. Além disso, o estádio estará tomado por egípcios. É verdade, a torcida é grande e estava lá. Tinha muito cara do torcedor do Al-Ali hoje. Sim. Não vai ser fácil, né? Eu não acho que o Al-Ahly seja favorito, não, mas não vai ser um jogo fácil e acho que uma eliminação do Fluminense não é de todo improvável, né? O futebol africano, ao contrário do nosso, vem melhorando muito, né? O nosso vem piorando. É claro que é curioso saber como o Diniz e o dinizismo vão se comportar contra um time que joga como o Al-Ahly joga. É um time, quem viu o jogo entendeu que é um time muito coeso, é um time muito difícil. Se defende bem, contra-ataca muitíssimo bem, tem um meio de campo forte, tem jogadores habilidosos, tem jogadores dribladores. Então, assim, quem acompanha um pouco do futebol africano, não é meu caso, eu acompanho muitíssimo por alto, mas tem coisas ali acontecendo. Tem um treinador sul-africano que ele tem esquemas táticos revolucionários. Eu vou procurar o nome dele aqui que eu esqueci. Mas o futebol africano, do continente africano, tem melhorado muito. Então, vai ser curioso, assim, não dá para prever nada. Pode ser que o Fluminense passeie, pode ser que o Fluminense faça 3-0, mas pode ser que o Fluminense leve gols, entendeu? O time do Diniz não é conhecido por marcar fortemente, né? Não é assim que esse Fluminense joga. Então, tá tudo tá tudo sem a gente, não dá para prever, não dá, nenhuma previsão aqui vai ser acertada, são escolas muito diferentes, entendeu? Vai ser complicado esse jogo, a minha previsão é apenas essa. Estamos aprendendo que não é chegar e se perder é vexame, Casagrande, porque não é mais normal. O Flamengo ano passado fez o que fez, o Palmeiras no outro ano não perdeu até todos os jogos, foi o último colocado, foi um negócio, então, o quarto colocado. Não está sendo mais vexame. Não está sendo mais vexame. Principalmente quando a gente pega. A seleção brasileira, nos últimos 4 jogos com seleções africanas, perdeu 3 e ganhou 1. Tá? Os últimos 4. Perdeu 3 e ganhou uma partida. Camarões perdeu, Marrocos perdeu para Senegal e ganhou da Guiné. Não é isso? Os últimos jogos? Isso mesmo. Então o futebol brasileiro, ele está realmente patinando, mas assim, sabe? Patinando é quando a gente fica no mesmo lugar, né? Mas o futebol brasileiro está patinando e de vez em quando ele vai indo para trás. Ele não patina e vai um pouquinho para frente, ele patina e vai um pouquinho para trás.
Então, o nosso futebol já não assusta ninguém, tá? Nem clube, nem de seleção. O que antes era muito respeitado, o que antes que a camisa da seleção brasileira e as camisas dos times brasileiros, elas eram temidas pelo mundo todo, se jogavam, todas as equipes que jogavam contra times brasileiros, as excursões que o Flamengo fazia, Palmeiras, eu fiz com o Corinthians, o Santos do Pelé, enfim, Cruzeiro, da época lá da Libertadores, enfim, todos os grandes clubes brasileiros, Fluminense, da Máquina, que fazia excursão para fora, os outros times paravam para ficar olhando, às vezes, os grandes craques que tinham nos times brasileiros, e respeitavam muito a camisa e a história. Hoje, ninguém está respeitando nenhuma camisa do futebol brasileiro, nem da seleção brasileira. Então eu acho que isso é que coloca mais, que deveria colocar mais o Fluminense em atenção nesse jogo, porque é um time experiente, é um time que joga todo ano praticamente o Mundial, é uma equipe entrosada, bem preparada, bem treinada e que está acostumada a jogar contra times brasileiros, como o Renato falou. E não tenho medo mais. Os caras vão. De repente pega uma equipe meio menos focada, ou em determinado momento viajando, vai lá e mete gol e acaba ganhando o jogo. Como foi Palmeiras, como foi Flamengo, como foi outros times aí brasileiros, né? Então, o perigo maior é esse. Eu acho o Fluminense melhor, eu não consigo ver o Fluminense não sendo favorito contra o Al Hilal, né? Al-Ali. Contra o Al-Ali. Não vejo o Fluminense não sendo o favorito como o Al-Ali. Mas também não vejo uma derrota sendo vexame. Até porque os caras não têm mais medo. Então, quando você perde o medo, o que acontece? Você pode tomar 8. Mas você pode ir lá e ganhar do time que você perdeu o medo, ou da seleção que você perdeu o medo, que foi o que aconteceu com o Brasil, na Copa com Camarões, no amistoso com Marrocos, no amistoso com Senegal. Os caras vão pra cima, perderam o medo. E outra coisa, não é um privilégio dos africanos ter perdido o medo do Brasil. Aqui na América do Sul, ninguém tem medo mais. Todo mundo joga pra jogar mesmo contra o Brasil. Aqui, no outro lado da chave, o Urawa Reds passou pelo León do México e aí vai enfrentar o Manchester City e o Fluminense vai enfrentar o Al-Ali. O jogo do Fluminense é no dia 18, segunda-feira, às 4 da tarde é o jogo do Fluminense. A nossa enquete está assim, ó, muito equilibrada, hein? Para o Flu, a eliminação do Al-Ittihad é boa, 25%, ruim, 15%. Tanto faz, o Flu vai para a final, 27%, e tanto faz, o Flu será eliminado, 33%. Tem muito anti aqui, né? Votando contra o Fluminense para ele ser eliminado. Ô, Renato, falamos em basófia no começo do programa, porque hoje, mais cedo, em outro CNPJ, lá no G4, o diretor de futebol estatutário do Corinthians, o Rubens Gomes, falou lá no programa, brevemente, mas falou, entrevista, uma rápida entrevista para Marília Ruiz, nossa companheira aqui também de Fim de Papo, e ele soltou a seguinte frase que eu vou repetir aqui para vocês. Sobre a reformulação do Corinthians, né? O Corinthians vai contratar jogadores, falou que vai contratar de 10 a 11 jogadores, não é pouca coisa não. E aí ele falou o seguinte, que o Corinthians vai procurar jogadores jovens, jogadores que têm a cara do Corinthians, vai resgatar o Corinthians, essa é a ideia tal dele, da diretoria nova, que tem o Augusto Melo como presidente e ele como diretor estatutário de futebol. Ele falou o seguinte: vamos reestruturar o Corinthians. Vamos voltar a brigar no cenário com Palmeiras, Flamengo e companhia. Não vamos mais deixar esses caras dominar o futebol. Você pode ter certeza disso. Viu, Renato? Você pode ter certeza disso. E teve, no fundo, aquela claque de gargalhada. Esse é o tipo da declaração que tem que ter como um show de auditório, né? Que o cara fala e... Porque, pô, é um brincalhão, né? Com que dinheiro... Essa é a pergunta básica. Com que dinheiro este cara vai montar um elenco à altura de Flamengo e Palmeiras? Sabe? São aquelas coisas que dá vontade de você estar lá na entrevista coletiva ou ouvir assim, peraí, só uma coisinha, por favor. Com que dinheiro o senhor vai fazer isso? Porque sem dinheiro o senhor não vai fazer isso. Ou então vai dar uma declaração, como deu o Duílio, o próprio Duílio ainda este ano, dizendo que ele fez a mesma coisa que Flamengo e Palmeiras. Ele só não teve os resultados. Meu Deus do céu. É uma piada, né? Só pode ser encarado como uma piada.
Para falar isso, essas bobagens, é melhor ficar calado, porque passa ridículo, passa ridículo. O Corinthians não tem condições, ele pode até montar um bom time, com o Botafogo também, mesmo com o dinheiro de John Textor, não tem o poder de fogo do Flamengo e do Palmeiras. Montou um time lá que quase foi campeão. Se não tivesse amarelado no final, tinha tudo para ser campeão. Mas competir de igual para igual com o Palmeiras e o Flamengo, o Corinthians, me desculpe, não, nem que contratasse o Gabigol. Essa tem sido uma característica dessa nova diretoria, né, que assumiu o Corinthians. Eles têm sido muito, vamos dizer assim, assertivos nesse aspecto, dizendo que vai montar time forte, que vai resgatar o clube, vai voltar ao Corinthians. Ele falou em outro trecho na entrevista para a Marília Ruiz hoje, ele falou, a gente quer um time jovem, forte e identificado com o Corinthians, como se fosse um resgate do tipo de jogador que o Corinthians quer. E depois que ele falou essa história que vai brigar de igual para igual com o Palmeiras e o Flamengo, os dois, notadamente, os clubes mais ricos disparados do Brasil hoje. Então, jovem, forte, identificado com o Corinthians. Não é o Terrão? Não seria o Terrão? Ou o túnel do tempo, estar né? olhando? Ou o túnel do tempo. Ou entrar no túnel do tempo e ir lá atrás buscar jovens. Isso, exato. Então, assim, essa diretoria, ela começa fazendo o que eu aprendi nos cursos de marketing que eu fiz, que a gente nunca deve fazer, que é assim, é prometer demais e entregar de menos. O segredo é prometer de menos e entregar de mais, né? Porque quando ela sai prometendo assim, você fazer o corintiano e a corintiana sonharem com o Gabigol e viverem a realidade de Yuri Alberto é complicado, né? É muito complicado. Então, queria lembrar que em 2004, o Corinthians fez um pacotão. Comprou, apresentou de uma vez só, não sei se vocês lembram, Fábio Costa, Julinho, Careca, Rincon, Adrianinho Piá, Rafael Silva, Regis Pitbull, Samir, quem lembra do Samir? Foi isso em 2004. Então, assim, a gente vai buscar na história, não tem nem como a gente conseguir acomodar uma coisa desse tipo. Não faz sentido para o que é o Corinthians hoje. Não tem dinheiro. O Corinthians devia estar preocupado em resgatar valores que são muito fundamentais para esse time e foram perdidos pela diretoria que antecedeu a do Augusto Melo, né? E eu não estou vendo o Corinthians preocupado com isso. Estou vendo o Corinthians prometendo o céu. E aí vai entregar o quê? Eu não vejo uma perspectiva de futuro. E sim, um time pode ser muito bem formado por atletas que não sejam acima da média, por atletas que sejam considerados assim bons. A gente vê muitos times assim no futebol brasileiro. Gente, o que era o Palmeiras em 2020? Era um time de craques? Quando o Abel chegou, alguém diria que era um time de craques? Quantas contratações foram feitas? E o Palmeiras virou isso que a gente conhece. O que é o Fortaleza? O que é o Bragantino? Então, sim, é perfeitamente possível você formar. O que não dá é para ficar prometendo o céu e não entregar nada nem sequer parecido. É uma conta muito alta, ela vai chegar, sabe? Eu não gostei de como começou essa diretoria, não gostei mesmo. No ninho de basofiadores, né, Renato? Havia muitos basofiadores. Os reis da basófia, os reis da basófia. O Casagrande, entre outras coisas também, prometidas pela diretoria, e o Rubens certificou, há uma promessa na linha de base de aproximar a base do profissional, fazendo com que o Sub-20 fique mais perto, treine mais vezes lá no CT do Corinthians, uma forma de uma aproximação entre base e profissional, que normalmente é uma coisa que todo mundo promete, né? É uma coisa meio difícil de acontecer. Você que foi da base, inclusive, você pode dizer. É sempre uma promessa, né? Então, primeiro aqui, eu queria dar alguns detalhes do que a Mili e o Renato falou. Eu não concordo com o Renato em uma coisa. Não precisa da plaquinha para dar risada, tá? Esse programa da diretoria do Corinthians não precisa da plaquinha. O cara não, você pode dar folga pro cara que trabalha fazendo isso quando falava a diretoria antiga, é essa diretoria. Segunda coisa, o Corinthians já perdeu 3 jogadores, 4, né? Eu acho, 3 ou 4 que não ganhou dinheiro nenhum. Gil, Fábio Santos, né, que parou,
o Renato Augusto e o Juliano. São 4 jogadores que já saíram do elenco do Corinthians, sendo que o Corinthians não recebeu nada. Ok? Isso é herança da fraca administração da diretoria anterior que não sabia fazer negócio ou fazia negócio de propósito errado. Terminar um ano, sair 4 jogadores de um elenco e o time num clube não ganhar nenhum, é porque foi pessimamente administrado antes. Né? A outra coisa que a Mili deu o exemplo do Bragantino, do Fortaleza e do Palmeiras, são 3 treinadores estrangeiros. 3 treinadores estrangeiros, coincidentemente, são 3 treinadores estrangeiros que trabalham numa estrutura de confiança, de segurança, de sem ameaça, sem ficar balançando, que vão fazendo o trabalho, principalmente o Vojvoda e o Abel, com resultados. O Abel espetacular e o Vojvoda no Fortaleza, excelentes resultados. O Caixinha está fazendo agora no Bragantino. O que eu acho é o seguinte: as promessas é tudo. Meu, como que você pode falar que está pensando no Gabigol, né? Tá pensando no Thiago Maia, tá pensando em Lucas Veríssimo, que tá lá tentando contratar, e a primeira matéria verdadeira é trocar o Ivan pelo Lucas Braga do Santos. Desculpa, mas você fala que vai fazer um time para bater de frente com Palmeiras e Flamengo. Aí você sai falando Gabigol, você sai falando um monte, tem outros nomes aí que absurdos que eles já saíram na imprensa, e na hora da coisa mais concreta é Ivan goleiro pelo Lucas Braga. Que já Lucas foi Braga descartado que inclusive então, essa informação já foi desmentida, descartada por ele. Por quem? Pelo Corinthians mesmo. Então olha as incoerências das coisas que saem na imprensa. A gente não. Assim, a verdade é: o Corinthians está sem dinheiro, aquele acordo da Caixa, cadê ele? Não estava tudo certo antes da eleição? Não era. O presidente da Caixa não foi lá? O Duílio não falou em entrevista? Não saiu uma grande propaganda sobre isso? Justamente 3, 4 dias antes da eleição, aí acabou a eleição, o grupo do Duílio perdeu. Cadê o acordo com a Caixa, gente? Não estava pronto? Sim, nada. Não estava. Isso apareceu do noticiário. Então, ok, isso aí é um ponto. Outro ponto. Os empresários do Romero entraram na justiça querendo 13 milhões do Corinthians por dívida, dado o contrato de 2014, que tinha intenção de compra, blá, 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 blá. Eu não li os detalhes, que os detalhes também não me interessam muito do porquê. Me interessa que o cara tá... do Romero. Ele fez os gols decisivos aí um mês atrás. Acabou o campeonato, a empresa dos empresários dele está cobrando 13 milhões do Corinthians. Tá errado? Não tá. A torcida do Corinthians tem que tá ficando puta com o Romero. Não pode ficar puta com o Romero. É o Corinthians que está devendo, gente. A torcida corintiana, ela às vezes fica cega. Elas ficam invocadas com quem critica, que é o meu caso, Mili, Renato, todos os outros aí, mas no meu caso, principalmente, fui jogador do Corinthians, eles ficam criticando, porque, pô, só fala mal do Corinthians. Não, eles querem que mente. E fica ouvindo, aí fica contra o cara que tem razão. Que o Romero tem razão. O Corinthians deve para ele. E tantos outros, Jadson, o Corinthians deve pro Jadson, tem dívida, tem injustiça na história, tem bloqueio de conta por causa da dívida com o Romero. Em relação à categoria de base, o Tironi, a gente fazia sentido, né? E a gente sentia verdade quando alguém falava que a gente ia treinar no profissional, quando existia coletivo. Treino coletivo. Então, muitas vezes no Corinthians, eu era do juvenil, treino coletivo numa quarta-feira. Eles chamavam o juvenil A, que eram os jogadores mais velhos, para fazer o treino coletivo contra o time profissional. Time titular, que ia se preparar para jogar no domingo ou na quarta-noite. Para que você vai subir jogador da base para treinar treinamento físico? Musculação, fortalecimento muscular. Para quê? O jogador da base,
Ele quer jogar com os caras do profissional. E jogar com os caras do profissional amistoso ou coletivo vai dando experiência e o cara começa a ficar mais ambientado com o ambiente, com os jogadores profissionais. Isso que eu estou falando, na realidade, isso aí é dos anos que eu jogava, que os jogadores profissionais eram cracaços aqui e a gente ganhava pouquinho, os caras ganhavam muito. Muito para aquele momento. Padrões da época. Hoje, o jogador da base tem empresário. O jogador da base, ele ganha, sei lá, 40, 50 pau. O cara já compra um carro, se não for bem estruturado. Né? Então o jogador chega da base para treinar no profissional, ou quando vai treinar, ou quando é chamado para ir para concentração, para fazer parte do time, ele já vai com marra, gente. Não era humildezinho que nem a gente. O seu Serginho, que eu falei a primeira vez que eu joguei contra o São Paulo. Eu tinha feito 2 gols, estava 2-0 pro Corinthians, teve um escanteio, o Serginho olhou para mim e falou assim: ô moleque, você tá pensando que você é quem? Eu falei: não, calma aí, seu Serginho. Foi o que eu falei pra ele: calma aí, seu Serginho. Entendeu? Hoje, o cara não me enche o saco, sabe? Então, você tem que ver que os conceitos, os princípios, os valores, eles se perderam no meio do caminho aí, na sociedade toda, mas diretamente no Corinthians, é o que a Miri falou. O Corinthians deveria resgatar a história, porque a história foi jogada pro lixo. Tem que ir lá no lixo, pegar a história de novo e colocar a história em prática, né, do Corinthians. Porque eu não estou vendo nenhuma diferença da gestão do William Monteiro Alves e a fala, né? As falas dessa nova gestão que vai começar. O Rubens, como que chama? Rubens o quê? Gomes. Nunes Gomes, mais conhecido como Rubão, ele era o diretor de futebol quando o Corinthians caiu em 2007. E ele, quando a barra pesou, a barca estava afundando, ele pediu demissão. Se vocês não sabem dessa história. Ele não foi desde o início. Ele entrou no meio do caminho, na direção. Contratou jogadores, bastante jogadores, inclusive, para aquele time de 2007. E quando a barca começou a afundar, que não tinha... ninguém estava acreditando mais, ele pediu demissão e saiu. Foi esse que falou. Foi esse que falou que o time vai brigar com o Palmeiras e com o Flamengo. Foi ele, não foi ele que falou? Foi ele. Não.